Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos falar de alguns assuntos aqui de inadimplência, como sempre, né? Nosso negócio todo mundo sabe que é cobrança e nós vamos falar sobre a inadimplência. Eu separei hoje 8 tópicos, 8 assuntos para a gente tirar a dúvida. O primeiro deles é o seguinte: no vídeo anterior eu tinha falado em relação ao bloqueio da CNH e o bloqueio do passaporte. Rapaz, recebi uma enxurrada de perguntas em relação a isso aí, né? O bloqueio do passaporte e o bloqueio da CNH. Gente, pode ser bloqueado por dívida, tanto o passaporte quanto a CNH, viu? Resumidamente é isso. Você pode ter o bloqueio do seu passaporte, né? No caso de quem pretende viajar para fora do país ou alguma coisa nesse sentido. E você pode também ter bloqueado a sua CNH. Para o devedor fica a mensagem de que o ideal, na verdade, é tentar negociar com o seu credor e ver a possibilidade de resolução em relação ao que se deve, você está entendendo? É o mais fácil e o mais lógico em relação a tudo. Mas pode, a lei ela está permitindo, depois se você quiser, fácil, faz uma pesquisa aí no Google, no site GPT, né? E ele vai te dar maiores informações em relação a isso. Mas você pode ter a sua CNH e ou o seu passaporte apreendido. O segundo ponto ele é o seguinte: a lei ela estabelece muito claramente a cobrança de multa em relação ao descumprimento de algum pagamento. O que é a multa? A multa ela é a punição financeira em decorrência do teu atraso. Essa aí é a multa, tá certo? Então, você deve, de acordo com a lei, pagar a multa referente a um atraso de qualquer parcela, de qualquer negociação. Sabe, tem que ser previsto. A lei ela permite. O ideal é que o empresário faça uma previsão disso aí, mas a lei ela permite essa cobrança de multa. A multa é a punição em relação ao não cumprimento do pagamento em dia. Essa é a multa. Juros. O que é os juros? Juros é a correção do capital em decorrência dos dias em aberto. Então você paga juros mais a multa, ou multa mais juros, a ordem não importa. Mas é previsto legalmente o pagamento dos juros e da multa. Os juros ele tem os percentuais tipificados pela lei também. Não pode ser um juro galopante ou alguma coisa fora do padrão. Mas está tipificado o juro e a multa. O credor, né, o dono da dívida, ele pode abrir mão, mas é um critério dele. Não é o devedor que diz que vai pagar ou que não vai pagar. A gente encontra muitas situações aqui na empresa onde o devedor ele quer impor a vontade dele em relação ao pagamento. Isso não existe, não. Você está entendendo? A disponibilidade de abrir mão ou não de algum percentual é do credor, tá certo? Então, esse é o ponto 2, né? O ponto 1, a questão do bloqueio de CNH. Ponto 2, a multa. Ponto 3, juros. Said, eu posso ter meus bens bloqueados referente à dívida? Pode. Tem previsão legal para o procedimento de bloqueio de bens. Então você pode sim ter seus bens bloqueados em decorrência de atraso de dívida. A lei ela prevê isso aí. Bens, conta bancária, veículo, imóveis, tudo isso existe uma previsão e um texto legal para que seja feito. Mas você pode ter seus bens bloqueados em relação à dívida, tá? Você pode ter total e absoluta dificuldade em conceder, em ter concedido um empréstimo bancário. Você pode ter o bloqueio dos seus cartões de crédito. Você pode ter o bloqueio de crédito de uma maneira geral. Além do que, se você for protestado, fica difícil até de você negociar uma compra e venda de algum imóvel ou algum objeto seu em decorrência das transferências em cartório. Porque você tem que estar com total disponibilidade dentro do cartório, ou seja, teu nome limpo dentro do cartório para poder fazer a movimentação.
Se você é empresário e participa de algum tipo de licitação, você pode ter a restrição da participação em licitações. Então, acaba que se você tem alguma negociação, alguma previsão em relação a licitações, tendo problema de protesto, execução e etc., você perde a condição de entrar numa licitação do governo. Você pode ter o teu fornecedor bloqueando o teu crédito em relação a algum tipo de parceria, né? Por conta de detrimento da inadimplência, o teu fornecedor ele vai ter medo de te fornecer o crédito. Então pode ser que tu esteja sendo impedido de ter algum crédito em decorrência da dívida. A pergunta, gente, é bem simples e aí é para a consciência de cada um, tanto do credor, que é o empresário, quanto para o devedor. Realmente vale a pena dever? Será que não vale a pena tentar uma negociação, propor um parcelamento, propor um negócio, sentar na mesa ali com o teu credor e o credor sentar na mesa com o devedor e tentar negociar? A Dominus está aí para intermediar esse tipo de situação. Afinal, o nosso negócio é cobrança. Fraterno abraço!